Fala aí pessoal, eu recebi essa imagem aqui do nosso querido Gui, né, o Gui Teixeira. Ele mandou essa imagem, na verdade ele mandou essa aqui, tá? Cheia de forças já marcadas. E aí tem essa análise da biomecânica, né, de como é que funciona a estrutura do corpo em relação à aplicação de forças, tá? E eu olhei, mas não analisei muita coisa, né? Tem muita seta ali. E aí eu fiz uma figura em IA ali, só para tirar, pedi só para tirar as setas, para que eu pudesse fazer a representação, fazer a análise, depois a gente compara tentando entender como o autor gerou essas setas ali, né? Qual era o propósito dele ao gerar as setas todas, tá? Algumas me parecem deslocadas em termos de, me parece o primeiro olhar, tá? Deslocadas em termos de força, mas provavelmente com a explicação dele, o texto é diferente da imagem, tá bom? Mas de qualquer forma, vamos lá. Vamos começar aqui uma análise e eu vou tentar sempre que possível tentar trazer um linguajar menos físico, né? E mais cotidiano aí, se possível, tá bom? Então é o seguinte, primeira coisa, a gente quando olha uma estrutura de marcação de forças, né, na física, a primeira coisa que a gente faz é marcar a força-peso, tá? Então eu vou começar pelo atleta, depois a gente faz a análise em cima do sled, volta para o atleta se necessário, e o negócio é bater essa bola aí para tentar entender o que está acontecendo, tá? Então eu teria ali o atleta, primeira força, o peso dele. Então eu viria no meio dele ali mais ou menos, e marcaria o peso do corpo inteiro estruturado aqui, tá? Só fazer uma ressalva, a primeira ressalva da minha análise. Peso e massa, para quem não lembra, são coisas diferentes, tá? Então o peso é o produto da massa pela gravidade do planeta. Tá? Então, só para dar uma ideia, a gravidade na Lua, por exemplo, é bem menor que a da Terra, seria um sexto da Terra. Embora a minha massa, quantidade de matéria, vamos falar assim, bem leve, né? Quantidade de matéria que a gente tem não se altere se eu for daqui para a Lua, o meu peso mudaria. Não pela minha massa, mas pelo produto da massa pela gravidade. Planetas que têm gravidade maior, né, maiores, vamos falar assim, te puxam mais para baixo. Tá? Então, naturalmente, só de eu ter massa e estar em ambiente que exista a gravidade, eu já tenho essa força que tende a me levar para baixo. Ainda bem que tem o chão, né? Então, existe o solo ali, aqui tem o solo, que tem uma função importante para não me deixar ir para o centro da Terra. Tá? Então, vai aparecer uma força feita por essa superfície, por esse chão, por esse solo, que é a força normal. Normalmente a gente marca a normal de acordo com o número de superfícies, tá? Então teria um chão, eu marcaria uma normal. Como eu quero fazer uma análise das componentes que estão existindo ali nessa estrutura corpo, né? Eu vou marcar uma normal para cada pé, tá? Então eu teria ali uma normal, um contato com o solo aqui, seria normal de contato do chão contra o corpo, e aí entenda normal, falando no português do dia a dia, uma compressão contra o solo. É uma força com que meu pé comprime o solo e, consequentemente, o solo sustenta o meu pé. Então pensa nessa força de eu vou comprimir o solo, eu vou apertar o chão, né? E aí o solo não vai descer, né? Não vai deixar meu pé ir para baixo, ele vai aplicar uma força no meu pé para cima. Tá? Então vou chamar essa aqui de normal, que seria a normal do pé esquerdo, né? E essa daqui é uma normal importante para a gente nesse momento, tá? É o quanto esse pé ele está comprimindo o solo nesse momento. Por quê? Porque o quanto você comprime o solo faz com que a estrutura do seu tênis e o solo gerem um encaixe. Né? E esse encaixe entre a estrutura do solado do tênis e o solo propriamente dito vai gerar a força de atrito, tá? Que está ali a friction force, né? Então você teria ali a força de atrito, que é o encaixe entre essas superfícies, promovendo, no caso aí, o movimento do atleta e, consequentemente, do sled que está por vir lá. Tá bom? Então o que acontece é que esse cara vai empurrar o chão para trás e, como reação, o chão vai empurrar o pé dele para frente. Tudo bem? Então eu vou ter aqui, ó, e olha a postura, o gesto que ele está fazendo, né? Pelo que eu estou vendo ali, esse pé de trás está engatilhado para empurrar o chão, né? É o pé que está com os dedos ali fazendo a força propriamente dita. Então ele empurrou o chão para trás e o chão vai sustentar essa força, né? Fazendo com que gere essa força de atrito, essa FAT para frente, tá? O grande lance é, quanto maior a normal, quanto maior essa compressão contra o solo,
mais eu sou capaz de gerar força de atrito, mais o meu pé tende a me impulsionar para frente sem deslizar. Uma normal pequena, eu quero que você reflita sobre isso, uma normal pequena, uma compressão contra o solo pequeno deixaria o pé deslizar. Não geraria o atrito necessário para que o pé permaneça na mesma posição e aí sim impulsione o corpo para frente. Tá? Pouca compressão contra o solo, pouco encaixe entre o pé e o solo, putz, deixa de gerar deslizamento. E não é isso que a gente quer. A gente não quer que haja, né, o patinar. A gente não quer que esse cara patine e não consiga levar o sled para frente. A gente quer estacar o pé no chão, a gente quer firmar esse pé no chão, ele não deslizar. Eu quero que eu empurre o chão para trás e o meu corpo vá para frente. Me permita empurrar esse sled para frente aí. Tá? Então é importante que tenha normal, que é essa força N para cima aí, tá? Para gerar mais FAT, conseguir fazer com que a FAT seja suficiente para não entrar em movimento, né? Tal, se quem lembra de ensino médio, não deixar passar da iminência do movimento, para que não haja deslizamento, para que você consiga impulsionar tudo para frente ali, tá? Certamente você faz a força com o pé de trás aí, né? E ao fazer a força com o pé de trás empurrando, terminado o movimento, você passa ele para frente, aí o outro pé passa a ser o de trás e assim vai a sua caminhada, tá bom? Então, inicialmente seriam essas forças. Agora vem um detalhe interessante que é o seguinte: enquanto você empurra o chão para trás, para o chão te empurrar para frente, enquanto você é, tem essa fatezinha ali para frente, né? E ela tá aqui, ó. Lá no sled, ele é arrastado, cara. Se ele é arrastado, claro que ele vai ter o peso dele e obviamente você vai botar cada vez mais anilhas ali, ele vai se tornando cada vez mais pesado. Deixa eu dar uma diminuidinha aqui. Né? Ele vai se tornando mais pesado, o que vai aumentar a normal de contato, a compressão contra o solo aqui assim. Isso é problemático. Quanto mais você aumenta a compressão contra o solo, e aí reparem uma coisa importante: o problema final não é o peso que você vai botar, não é a carga que você está botando. A carga que você está botando só vai aumentar a compressão contra o solo. O movimento é horizontal. Se o movimento for vertical, me interessam as forças verticais diretas. O movimento é horizontal. Então, o que me limita são as forças geradas na horizontal. Agora, como consequência do aumento da normal, como consequência do aumento, né, da quantidade de carga que você está botando ali, o encaixe entre as superfícies, você vai aumentar a força de atrito. Então, essa força de atrito contra o solo, por causa da compressão, por causa da normal, ela vai ser aumentada, dificultando o arrastar desse sled. E aí vem um dado importante ali. Acredito eu, na minha análise, sem olhar lá de cima ainda, é muito importante que na hora que você se apoia no sled, você não empurre ele para baixo. Se o seu ombro apoiado no sled fizer isso aqui, ó, o que, que vai acontecer se a sua força, chama de F, tá? Sua força vertical ali. Se você deixar, vamos falar um português mais do dia a dia, pesar sobre o sled, se você apoiar de tal maneira que você pese contra ele claro, você vai ter uma força para frente, você vai ter uma componente horizontal. Claro que você está empurrando esse cara, mas você está permitindo que seus ombros também gerem uma componente para baixo. Se você gerar uma componente para baixo, você vai gerar um aumento dessa normal, cara. Tá? Se você empurrar, ajudar, se você estiver fazendo a força, tem a carga para baixo e você também está empurrando o sled para baixo, você está aumentando essa normal. E onde vai ser impactado isso? Na força de atrito. Você vai aumentar o atrito contra o solo, que dificulta você empurrar para frente. Você vai precisar de mais força horizontal. Então, minha primeira sugestão seria você, de alguma maneira, conseguir ou neutralizar essa força horizontal, ou até, mesmo que sem querer, levemente, ó, deixa eu apagar aqui que eu apaguei, o negócio voltou. Ou levemente conseguir fazer uma pequena força para cima. É. Você conseguir se colocar de baixo para cima no sled, de tal maneira que você empurre para frente e consiga, para ter certeza que você não está pesando, né? Claro, quanto mais força para cima você fizer, pior para você. Mas ter certeza que você não está empurrando ele para baixo, né? Principalmente cansado, onde você se debruça em cima do sled, acaba aumentando a normal. Então tem que ter uma postura de tal maneira que a tendência da sua força seja para cima e você consiga colocar o máximo de força na horizontal, tá? Então isso aqui seria a força do ombro.
os seus ombros, né, na horizontal. Vou botar aqui, isso aqui seria o H, tá? Isso aqui seria uma força horizontal. Isso aqui seria a força do ombro na vertical. De novo, que ela não exista, tá? Ou só botei um pouquinho para cima pra você ter certeza que você não está deixando pesar os ombros para baixo, tá? De tal maneira que aumentaria a normal, aumentaria a FAT, consequentemente pioraria a sua performance, né, no sled ali, propriamente dito, tá bom? Em contrapartida, o que vai acontecer? Quando você fizer a força, né, você vai precisar tirar o sled do lugar, tá? Primeiro momento. Quando ele está parado, existe um negócio chamado força de atrito estático. O atrito estático é o maior atrito que se tem na física. Então, por isso que inicialmente é complicado. Você precisa de uma força um pouco maior para iniciar o movimento. E aí entra em cena o atrito cinético, o atrito dinâmico, que é menor. E aí você consegue continuar a gerar esse movimento com um pouco mais de facilidade, tá? No primeiro momento, a força que seu ombro horizontal, aqui ó, a força que o ombro faz na horizontal tem que superar essa faixa do sled. Superando a faixa estática, entra em movimento e aí você sustenta esse movimento em seguida, tá? Beleza. Em contrapartida, o que vai acontecer? Se você vai empurrar o sled para frente, não tenha dúvida de que esse sled vai empurrar os seus ombros para trás. A tendência dele é fazer com que aí seria isso aqui, né? A tendência dele seria fazer você ficar parado, pô, você não conseguir se movimentar. Por isso essa faixa aqui tem que ser capaz de ser maior do que a força que o sled reage sobre o seu ombro na horizontal. Se essa faixa for maior que a força do seu ombro, quer dizer que você é capaz de acelerar para frente, tá bom? Beleza. E aí por isso a importância dessa faixa, né? Porque pode ser que ela não seja suficiente para superar o sled, se ela não for suficiente, o seu pé vai patinar. É tipo você tentar empurrar uma parede. Você não tem força suficiente para empurrar, tirar essa parede do lugar, e aí seu pé vai ficar deslizando contra o solo e não vai empurrar essa parede para frente. Tá bom. Agora o que vai acontecer? Olha que interessante. Se você consegue gerar uma força no sled, né, para frente aqui na horizontal para empurrar ele e para cima, se você empurra o sled para cima, o sled te empurra para baixo, pô. Então você vai se encaixar para empurrar esse sled para frente e um pouquinho para cima para ter certeza que você não está apoiando contra o sled. Então ele vai te empurrar um pouquinho para baixo. Existe aqui também, ó, uma força no seu ombro, daquele tamanho pequenininho, tá? Eu só estou exagerando aqui para dar para enxergar. Uma força no seu ombro na vertical, empurrando seu corpo para baixo, que vai se somar ao seu peso, aumentando a sua normal, ó. Então ela vai gerar um aumento da sua normal e o aumento da sua normal é benéfico. O aumento da sua normal é benéfico porque é a partir dela que você vai gerar essa FAT. Então, concluindo ao final, eu entendo que a gente tem, o maior cuidado que a gente tem que ter é entender que atrito é esse, que superfície é essa que a gente vai fazer a força, né? Até que ponto a minha FAT do meu pé é capaz de não deixar gerar deslizamento, eu não posso patinar, então tem que ter normal o suficiente para não patinar. E para mim o mais importante ali, eu acho que a grande técnica tá em não me debruçar contra o sled para baixo. Se eu me debruço contra o sled para baixo, eu aumento a normal no sled, consequentemente eu aumento a FAT no sled e dificulto o movimento. Eu preciso de alguma maneira ou neutralizar essa componente vertical ou levemente empurrar ele para cima, diminuindo um pouco a normal, diminuindo um pouco a FAT, mas tendo a garantia de que eu não estou me, vamos chamar assim, pesando contra a sled e dificultando o movimento, tá bom? No desenho que o Gui me mandou, sei, eu olho aqui aí não aparece para mim, cadê a componente, né? Acho que ele eliminou, por exemplo, essa componente, né? Então contou com a qualidade do atleta de não pesar sobre o sled, não levantar, pelo amor de Deus, você não pode gastar energia levantando esse sled, né? A sled friction aqui eu acho que ele quis chamar é o peso, né? Sled, é o gerador aqui, a força de compressão contra o solo, né? Para gerar a sled friction propriamente dito, né? Que seria a FAT para trás, tá? E no pé dele lá, o movimento seria tentar empurrar o chão para trás, mas essa FAT seria para frente, a força que impulsiona contra o solo, tá bom? Aqui, ó, o que me chamou a atenção, por isso que eu estou dizendo isso, né, foi essa aqui que eu acredito que seja a sled reaction, né, na vertical, a reação do sled na vertical. Então, provavelmente, de alguma maneira, era para ter empurrado o sled para cima e o sled reagiu no cara para baixo.
Valeu? Então, posso fazer uma análise mais detalhada, mas já ficou grande, já ficou chato e eu paro por aqui. Valeu!